Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: mostre que o vetor U, 2, 3, 1 não pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1, 1, 1, 3 e V2, 2, menos 1, 2. Bem, primeiramente vamos ver o que significa um vetor ser escrito como combinação linear de outros. Quando você diz que um vetor é combinação linear de outros, é porque existem escalares A1 e A2, no nosso caso aqui que nós temos dois vetores, né, V1 e V2, eu quero escrever o vetor U como combinação de V1 e V2, então existem escalares A1 e A2, tais que o vetor U ele é igual a A1, que é o primeiro escalar, vezes o vetor V1, mais A2, que é o segundo escalar, vezes o vetor V2. Então, existem escalares A1 e A2, tais que A1, V1 mais A2, V2, né? Essa soma, essas operações de multiplicação por escalar e soma, resultam no vetor V. Em termos geométricos, é a mesma coisa que dizer o seguinte: imagina que você tem aqui o vetor V1, ó, imagina que o vetor V1 e o vetor V2. Quando você multiplica esses vetores V1 e V2 por um escalar, A1, A2, está criando múltiplos de V1 e V2. Então, criar um múltiplo de V1, por exemplo, se eu pegar aqui duas vezes V1, né? Imagina aqui V1, e 3 vezes V2, V2 mais uma vez, V2 mais uma vez, e pela regra do paralelogramo eu faço a soma desses vetores, né? Perceba que eu tenho agora 2 vezes V1 mais 3 vezes V2, eu faço a soma pela regra do paralelogramo, então você junta aqui, mais ou menos, né? Então, pela regra do paralelogramo, você vai criar um outro vetor aqui. Esse vetor é o seu vetor U, que é igual a 2 vezes V1 mais 3 vezes V2. Então você tem aí um vetor escrito como combinação linear de outros dois. Então para você, numa situação como essa, que eu tenho vetores de dimensão 3, né, x, y, z, e eu quero escrever um vetor U como combinação linear de V1 e V2, a situação seria mais ou menos essa: descobrir escalares A1 e A2, tais que A1 vezes V1 mais A2 vezes V2, fazendo a soma, aplicando a regra do paralelogramo, eu tenho o vetor U. Porém, tem um detalhe. Para que isso aconteça, esses três vetores eles devem estar no mesmo plano. Imagina aí que nós temos um plano alfa, né? Imagina um plano alfa, e os vetores V1 e V2 estão contidos nesse plano. Então esses vetores são vetores que estão no mesmo plano. Se o nosso terceiro vetor, o vetor U, que eu quero que seja a combinação linear desses dois, não estiver contido nesse plano, eu não consigo fazer uma combinação linear. Por quê? Porque qualquer que seja a combinação linear de V1 e V2 que estão no plano alfa, obrigatoriamente, qualquer que seja essa combinação, obrigatoriamente esse vetor é um vetor do plano alfa. Se eu tiver um outro vetor que sai desse plano alfa, imagina um vetor aqui, ó, um vetor U, que não está contido nesse plano alfa, eu não vou ter combinação linear entre V1 e V2, né, a regra do paralelogramo ali entre V1 e V2, que gere o vetor U. Então uma condição que eu preciso verificar
né, mostrar que o vetor U não pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1 e V2, eu vou estar, na verdade, mostrando que esses três vetores eles não estão no mesmo plano. Como é que eu faço isso? Montando a nossa equaçãozinha. Então, começar a resolver, né, eu vou montar essa equaçãozinha aqui. Lembra que o nosso vetor U é o vetor 2, 3, 1, que deve ser igual a 1 vezes o vetor V1. O vetor V1 é o 1, 1, 3, mais A2 vezes o vetor V2. O vetor V2 é o 2 menos 1, 2. E o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se existem A1 e A2 que satisfazem essa equação, fazendo as operações usuais aí entre vetores, né? Lembra que eu tenho aqui um produto de um escalar para um vetor, né? Então a primeira operação que eu vou fazer é essa, né? Então o vetor 2, 3, 1, ele é igual a 1 vezes 1, A1, A1 vezes 1, A1, A1 vezes 3, 3 vezes A1, mais A2 vezes 2, 2 vezes A2, A2 vezes menos 1, menos A2, A2 vezes 2, 2 vezes A2. Bem, então fiz a primeira operação. Vamos fazer agora a soma de vetores. Lembra que tem um vetor aqui, né? O outro vetor, vou somar os vetores, então vou ter que 2, 3, 1, ele é igual a 1 mais 2 vezes A2, A1 menos A2 e 3 vezes A1, né? 3 vezes A1 mais 2 vezes A2. Então fiz aí a soma de vetores, né? Primeira componente desse com primeira componente desse, segunda componente desse com segunda componente desse, terceira componente desse com terceira componente desse. E agora nós temos uma igualdade de vetores, né? Então A1 mais 2 vezes A2, né, a primeira componente desse, já que é uma igualdade de vetores, deve ser igual a 2. A1 menos A2, né, esse deve ser igual a 3. E 3 vezes A1 mais 2 vezes A2 deve ser igual a 1. E lembra que essas igualdades são todas simultâneas, né, ao mesmo tempo. Então nós temos aí um sistema de equações com 3 equações e 2 valores desconhecidos, A1 e A2. Então nosso problema agora é resolver esse sisteminha de equações, né? Se o sisteminha de equações tiver solução, então nós temos uma combinação linear entre V1 e V2 que resulta no vetor U. E esses vetores estão no mesmo plano. Se nós não tivermos solução para esse sistema de equações, então não existem A1 e A2 que satisfaçam esse sistema de equações, então nós não temos uma combinação linear de V1 e V2 e os vetores, né, os vetores não estão no mesmo plano. Vamos resolver o sistema e ver como fica. Perceba que nós temos várias maneiras diferentes de resolver esse sistema. Por padrão, eu vou usar o escalonamento, ou seja, eu vou transformar a matriz desse sistema, ou mesmo o sistema completo, né, trabalhando da forma como ele está, vou transformá-lo na forma escada, ou seja, eu vou zerar, né, vou zerar as posições que estão abaixo dessa linha e vou descobrir assim os valores de A1 e A2. Como é que eu faço isso? Com combinações entre combinações lineares. Lembra que combinações lineares são multiplicação por escalar e soma, então as operações que nós podemos usar aí, entre as linhas, e tomando como referência a linha 1. Lembra que eu vou usar, na minha primeira transformação, o elemento que está na primeira posição. Ou seja, eu vou usar esse elemento aqui, o A1, para zerar todos os elementos que estão abaixo dele, fazendo assim uma combinação linear entre linhas. Perceba que a linha 1
é A1 mais 2 vezes A2 igual a 2. Eu vou multiplicar essa linha por um número e vou somar com a linha 2, de modo a obter um zero aqui. Perceba que para fazer isso eu vou ter que multiplicar a linha 1 por menos 1, ou seja, eu vou fazer a seguinte combinação linear. Menos 1 vezes a linha número 1 mais a linha número 2. Ao fazer essa continha, o que nós temos? Nós vamos ter um sistema que vai ter esse aspecto. A linha 1 é A1 mais 2 vezes A2 igual a 2. E a linha que vai substituir a linha 2 é a linha resultante dessa combinação linear. Eu vou multiplicar essa linha por menos 1 e somar com a linha 2. Então, menos A1 mais A1 é 0, que é o zero que eu queria nessa posição. Só que aí eu tenho menos 2 vezes A2 mais menos A2. Então, menos 2 A2 menos A2. Então, eu vou ter agora menos 3 vezes A2, que é igual a menos 2, Lembra que eu multipliquei a linha 1 por menos 1? Então, menos 2 mais 3, menos 2 mais 3, 1. Perceba que aqui já daria para achar um possível valor de A2, Só que nós vamos continuar com as nossas combinações lineares. Agora eu vou usar a linha 1 para zerar a linha 3. Perceba que para isso eu preciso multiplicar a linha 1 por menos 3. Fazer a seguinte combinação. Menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Ou seja, eu pego a linha 1, multiplico por menos 3 e somo com a linha 3. Por que isso? Menos 3 vezes A1 é menos 3A1, mais 3A1 é 0, que é o zero que eu quero na primeira coluna. Só que aí menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 mais 2, menos 6 mais 2, é menos 4 vezes A2, que vai ser igual a menos 3 vezes 2 é menos 6, menos 6 mais 1 é menos 5, menos 5. Então nós temos aí a nossa primeira parte do escalonamento, ela já foi feita. Lembra que a ideia é transformar essa equação, esse sistema de equações, ou a matriz correspondente, a matriz do sistema, na forma escada. E eu já comecei zerando ali a primeira coluna. Eu usei o elemento que está que seria na matriz a linha 1, coluna 1, para zerar a coluna 1, chamado elemento pivô. E vou usar agora o elemento que está na linha 2, coluna 2, para zerar agora a partir daqui. Bem, como é que eu faço isso? Tenho várias opções, Só por aqui já dá para perceber que o sistema não tem solução, Porque nesta linha aqui, o A2 é menos 1/3, Passa menos 3 para cá dividindo. E nessa linha aqui, o A2 é 5/4. Nós não temos o mesmo valor para esse valor desconhecido. Então já dá para perceber que o sistema não tem solução. Mas vamos terminar o escalonamento, Só para montar isso, terminar o escalonamento, zerar aqui e mostrar uma interpretação disso, O que nós podemos fazer aí? Eu posso trabalhar com frações, Existe uma fração que vezes menos 3 é igual a 4. Que aí eu faço 4A2 menos 4A2 é 0. Ou eu transformo isso aqui, dividindo toda a linha por menos 3, eu transformo isso aqui em A2, uma vez A2, que é o mais comum. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda essa linha aqui, pegar a linha 2, e vou multiplicar toda ela por menos, Lembra que eu quero que apareça aqui o número 1, para ficar um elemento pivô, Então eu vou fazer menos 1/3 vezes a linha 2. Eu não vou somar, só vou alterar a linha 2, vou reescrever esse sistema dessa forma. Então eu vou ter aqui A1 mais 2 vezes o A2, que é igual a 2.
Aí eu vou multiplicar essa linha toda por menos 1/3, né? Então 0 vezes menos 1/3 é 0. 3 vezes menos 1/3 é 1. Então vou ter aqui 1 vezes A2, então mais A2. Que é igual a 1 vezes menos 1/3, menos 1/3. E a linha de baixo continua 0. Menos 4 vezes A2, que é igual a menos 5, certo? Com isso eu fiz só um arranjo, né? Lembra que a nossa forma escada, ela continua, ainda falta uma posição. Eu fiz apenas um arranjo para tornar mais fácil a continha, né? Com esse A2 aqui, se eu multiplicar por 4, né? Fazer 4 vezes a linha 2 e somar com a linha 3, eu zero essa posição. Então a próxima continha é 4 vezes a linha 2 mais a linha 3. Eu termino aí o meu escalonamento, né? Porque aí eu vou ter um sistema que agora vai ter esse formato. A1 mais 2 vezes A2, que é igual a 2, 0, mais A2, que é igual a menos 1/3. E aí? 4 vezes a linha 2, então 0 vezes 4 é 0, mais a linha 3, mais 0, 0. Então continuo tendo 0 aqui. 4 vezes A2, né? Então 4 vezes A2, mais a linha 3, então 4A2 menos 4A2, 0, então mais 0, 0 mais 0, que vai ser igual a 4 vezes a linha 2, que é 4/3, né? 4 vezes menos 1, menos 4/3. Menos 4/3, menos 5. Estou fazendo aqui do lado, ó. Menos 4/3, menos 5. O mínimo é 3. Lembra que o resultado é negativo, né? 3 vezes 5, 15. Com 4, 19. Então, menos 19 terços. Ou 3 vezes menos 5, menos 15, menos 15, menos 4, menos 19 terços. Menos 19 terços. E isso mostra, né? Isso mostra que nós não temos A1 e A2 solução desse sistema. Como? Pelo seguinte, esses zeros, na verdade, são simplificações. O que está escrito aqui, na verdade, é esse sistema aqui, né? Perceba que nós temos um sistema que tem esse aspecto, ó, A1 mais 2 vezes o A2, que é igual a 2. 0 vezes A1 mais A2, que é igual a menos 1/3, e 0 vezes A1, que é esse 0 aqui, mais 0 vezes A2, que é igual a menos 19 terços. E é nesta linha aqui que nós concluímos, né? Que nós concluímos o nosso exercício. Qualquer que seja o valor de A1 e A2, não interessa, 0 vezes A1 é 0, 0 vezes A2 é 0. E 0 mais 0 nunca será igual a menos 19 terços. Então não existem A1 e A2 que satisfaçam essa equação desse sistema. Como por combinações lineares as soluções desse sistema são iguais às soluções desse, então se esse aqui não tem solução, esse aqui também não tem solução, e nós não temos, né, A1 e A2 que satisfaçam, né, a condição para que o vetor U seja escrito como uma combinação linear de V1 e V2, certo? Existem outras formas de mostrar isso? Existem, só que aqui nós mostramos por sistema de equações lineares e combinações, né, transformando o sistema através de combinações lineares. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.